Bom, irmãos, dada toda essa circunstância, né, é, eu entendi que era necessário estar trocando, inclusive, a série de mensagem que havia sido planejada. Nós estávamos conversando a respeito da comensalidade de Jesus, o ato de Jesus comer à mesa e as implicações disso. Nós iríamos dar continuação, né, a essa questão, mas dada toda essa bagunça, né, que aconteceu, eu resolvi mudar a série de mensagens e nós vamos conversar então nos próximos domingos sobre o tema esperança em tempos de incerteza e medo. E hoje à noite quero falar com você que em tempos de incerteza e medo é necessário nós orarmos e questionarmos. Porque de fato nós vivemos dias de incerteza e medo. Talvez de uma forma nunca antes experimentada na história humana, dada a abrangência global que essa questão dessa pandemia ela atingiu. Hoje de manhã eu pesquisava, né, os últimos dados e a Universidade Johns Hopkins, ela divulgou que, no dia de hoje, pela manhã, ela divulgou que 35 países do mundo adotaram medidas de contenção severas, que terão inclusive um forte impacto na economia dos países, que estão tendo um forte impacto no cotidiano da vida das pessoas. As escolas estão sendo fechadas, as crianças ficam em casa, os pais que muitas vezes não conseguem ajuda, né, para poder deixarem seus filhos, estão desesperados, não sabendo o que fazer direito, as empresas incentivando os funcionários a trabalharem fazendo home office, ou então aquelas que podem, elas estão deixando de férias os seus funcionários. Enfim, hoje, só no dia de hoje, a estimativa é que 1 bilhão de pessoas estavam em confinamento. Segundo os últimos dados que eu pesquisei, 13 milhões de pessoas morreram por causa do coronavírus. Só a Itália ela tem 1/3 das mortes, perto de 4.800 mortos, né? Em todo o mundo são 300 mil infectados. E no Brasil, pelo menos que eu tinha visto pela manhã, haviam 18 mortos e 1.200 infectados. Então, meus irmãos, a pergunta que a gente tem que fazer é como é possível a gente manter esperança diante dessa crise? E pensando nisso, eu queria pensar com você na pessoa de Jó. Usando Jó como um estudo de caso. Eu creio que a maioria das pessoas frequentadoras da igreja, elas estão acostumadas com a história de Jó, até aqueles que não frequentam a igreja, mas que talvez tenham um pano de fundo cristão, né, mesmo que talvez numa vivência mais secular, conhecem a história de Jó. Jó é tido como um homem sofredor, um símbolo, né, na história humana de uma pessoa que sofre. E, de fato, Jó é alguém que experimenta sofrimentos profundos em todas as áreas que nós também experimentamos. Jó experimentou sofrimentos profundos na sua família, com a sua saúde, com os seus bens materiais. Se você não está familiarizado com a história, eu só quero lembrá-la rapidamente. Quando a gente abre o livro de Jó, nós lemos que um dia no mundo espiritual, no reino espiritual, Deus e Satanás, eles têm um diálogo, onde Deus aponta para Jó como um homem justo, um homem íntegro, um homem que servia a Deus. E Satanás desafia Deus, dizendo que Jó só servia a Deus porque Deus abençoava Jó. Mas se Deus tocasse, se Deus retirasse as bênçãos que ele havia colocado sobre Jó, e Jó, para você ter uma ideia, né, ele era uma espécie de sheik da Arábia,
um homem do deserto, um homem que tinha muitas manadas, que vivia em tendas, e, enfim, ele era esse homem do Oriente, né? Um homem muito rico. Então, Satanás desafia Deus, fala, se você tocar em Jó, se você tirar as coisas boas que você deu para ele, se você tocar na família dele, se você tocar nos bens materiais que ele tem, certamente ele vai te negar. Ele vai refutar o amor, a devoção que ele tem por você. E Deus permite que Satanás toque na vida de Jó, apenas que ele não tire a vida de Jó. E Satanás faz isso, ele perde tudo, perde seus bens, perde seus filhos, mas ele não nega a Deus. Então, no segundo teste, Satanás desafia Deus a permitir que Jó seja tocado em sua saúde. E certamente Satanás crê que Jó iria negar a Deus. Então, Deus mais uma vez permite que Satanás toque na saúde de Jó, e ele fica com úlceras, coberto de doenças e chagas, com um cheiro muito ruim, com vermes andando no corpo dele, a tal ponto que a mulher dele olha para ele e fala assim, amaldiçoa Deus e morre. Eu creio que até num ato de... Mas Jó não faz isso. Ele não receberíamos também os dias maus. E diz então que em tudo isso Jó não negou a Deus. Esse é o resumo da história. E a maioria de nós conhece essa parte. Mas o que eu queria ver com você nessa noite, na verdade, tem mais a ver com o centro da história. Porque ao contrário do senso comum, ao contrário daquilo que a maioria das pessoas pensa, Jó não aceitou o sofrimento calma e piamente. Em todo momento do livro, nós vemos Jó questionando Deus, de um modo persistente, de um modo colérico, de um modo muito eloquente. Jó se recusa a aceitar o silêncio de Deus. Jó se recusa a aceitar que os seus amigos entreguem a ele respostas clichês, trazendo uma solução para o seu problema. Por exemplo, se a gente abre lá em Jó capítulo 10, do verso 1 ao 7, eu vou ler rapidamente, só para você ter uma ideia disso que eu estou falando, desse questionar de Jó, da forma que Jó responde às aflições. Jó diz o seguinte, em Jó 10, de 1 a 7, na minha versão, que é a mensagem. Não suporto mais esta vida, não aguento mais, por isso coloco tudo para fora, sem guardar nada. Toda a queixa e amargura da minha alma, vou apresentar o que está em meu coração. Deus, não me declares culpado, sem permitir que eu saiba qual é a acusação. Tu mesmo me criastes e dissestes que era bom. Então, por que me fazes passar por tanto sofrimento? Rejeitas a quem moldastes com as suas próprias mãos? E abençoas as maquinações dos perversos? Eu quero chamar a tua atenção para esse questionamento. Olha o que Jó está falando. Jó falou o seguinte, Deus me criou de uma maneira boa, me formou do barro, disse que tudo era muito bom, só que ele está falando o seguinte, depois que você me criou, depois que você me formou, depois que você viu que era bom, agora você está me abandonando, agora você está me tratando mal, enquanto, muitas vezes, o perverso, ele continua andando na sua perversidade, de uma maneira que ele não recebe nenhum castigo, né? Não enxergas como os mortais? Jó continua falando, não enxergas como nós mortais? Será que olhas a aparência? Não estás limitado ao tempo como nós. Tens toda a eternidade para realizar as tuas obras. Então, por que procuras em mim culpa e pecado, como se buscasse agulha no palheiro? Sabes que não sou culpado, sabes também que ninguém pode me ajudar. Você percebe que Jó não está aceitando a coisa de maneira tranquila. Ele está questionando Deus. Eu quero ler um outro trecho que está em Jó 13. Ele diz o seguinte, do verso 20 ao 27.
Por favor, Deus, tenho 2 pedidos. Concede-os e saberei que posso contar contigo. Primeiro, afasta de mim as aflições. Para mim o terror é demasiado. E fala diretamente a mim, para que eu possa responder. Ou me deixe falar e me respondas. Quantos pecados foram registrados contra mim? Mostra-me, por favor, que mal cometi. Por que te escondes e permaneces em silêncio? Por que me tratas como inimigo? Você percebe o que está acontecendo aqui? Jó está questionando Deus, falando, Deus, sabe, responde, por favor, né? Para de ficar quieto. Deixa que pelo menos eu questione, ou então que você fale e eu possa responder para que eu saiba do que eu estou sendo acusado. Ele continua dizendo o seguinte: por que me chutas como se eu fosse uma lata velha? Por que chutas um cachorro morto? Sei que tens uma longa lista de meus erros, pecados que remontam à minha juventude. Tu me acorrentas e não consigo me mover. Vigias cada movimento e observas todos os meus passos. Perceba, portanto, que Jó não é um homem que aceita tudo passivamente. Mas o que mais chama atenção no livro de Jó é que, no meio de toda essa dor, no meio de todo esse sofrimento que ele está vivendo, nos é dito que aparecem 3 amigos para consolarem Jó. E ao longo do livro, então, nós temos 3 ciclos de conversas. Cada um dos amigos fala com Jó, tentando consolar ele, na verdade, tentando explicar o motivo do sofrimento dele, e Jó responde de uma maneira muito verdadeira, de uma maneira sagaz até, de uma maneira que ele não se curva àquilo que os amigos estão querendo impor para ele. É muito interessante isso, porque um dos maiores problemas de quando nós vivemos tempos de aflição são as pessoas que tentam nos ajudar, mostrando como as coisas podem ser consertadas. Eugene Peterson, num comentário que ele faz na mensagem, na introdução de Jó, ele diz o seguinte: os que sofrem atraem os que consertam, como a carniça atrai os abutres. Deixa eu te dar então alguns exemplos do que os amigos de Jó falam para ele, tentando consolar ele. Em Jó 4, a partir do verso 7, a gente lê o seguinte: Elifaz, que é um dos amigos de Jó, fala assim para ele: pare e pense, algum inocente de verdade já acabou em desgraça? Ou alguém realmente íntegro se perdeu no final? Porque vejo que aqueles que cultivam o mal e semeiam a desgraça, colhem exatamente isso. Percebe o que ele está dizendo para Jó? Ele está dizendo o seguinte: olha, Jó, pensa um minuto, se você está sofrendo, é porque alguma coisa ruim aconteceu. Se você está sofrendo, é porque você está colhendo os frutos ruins daquilo que você fez. O outro amigo de Jó, que é Bildade, diz o seguinte no capítulo 8: será que Deus comete erros? O Todo-Poderoso, por acaso, deixa escapar alguma coisa? É claro que seus filhos pecaram contra ele. Se não, por que Deus os teria punido? Saiba o que você deve fazer. Ajoelhe-se diante do Todo-Poderoso. Se você é tão inocente e justo como diz, não é tarde demais. Ele virá correndo e acertará as coisas de novo. Restabelecerá tudo. Não há como Deus rejeitar quem é bom. E com certeza, não ajuda o que é mal. Deus fará você rir de novo. Você ainda vai pular de alegria. Seu inimigo vai se dar mal. E ele verá seu castelo de cartas desmoronar.
A lógica por detrás das palavras dos amigos de Jó é a seguinte: se você está sofrendo, é porque você fez algo de errado. Portanto, admita seu erro, se arrependa e tudo ficará bem. Ou seja, os problemas são punições por erros que nós cometemos. Essa é o diagnóstico que os amigos de Jó dão a ele. Essa é a forma que eles buscam consolar Jó, fazendo com que ele admita que ele está errado, que ele peça perdão, que ele confesse o pecado dele, para que ele possa ser restaurado. O último amigo de Jó que fala é Zofar, eu queria ler também. Ele diz o seguinte: repara uma coisa, cada um dos amigos vai falando, mas quanto mais eles falam e Jó responde, Jó retruca, dizendo e afirmando que ele é inocente, eles vão ficando com raiva de Jó. Quando chega a vez de Zofar falar, olha o que ele diz para consolar Jó: que mundaréu de palavras, não está na hora de pôr um fim nelas? Seria bom permitir esse discurso descabido? Ah, se Deus mostrasse uma fração da mente dele e dissesse o que pensa de você, desejo que ele mostre a você o que é sabedoria de verdade, pois a verdadeira sabedoria é bem cheia e de complexidade. Mas esteja certo disso, você ainda não recebeu nem metade do que merece. Esse é o cara que veio para consolar Jó. Diz que ele não recebeu nem metade daquilo que ele merece, porque ele está já de saco cheio de Jó continuar insistindo que ele não fez nada de errado. É interessante que, queria fazer um parênteses, essa lógica de que os problemas são punições por erros cometidos, é a mesma lógica de várias outras doutrinas, de outras religiões, na qual as pessoas procuram uma resposta para o sofrimento. Dentre elas, eu quero destacar a doutrina do karma. Está presente no budismo, em outras religiões, no espiritismo. Mas o karma, principalmente dentro do budismo, eu dei uma pesquisada e ele tem algumas leis, eles falam de 12 leis. E elas têm a ver com essa ideia de que o sofrimento que a gente tem, ele acontece, na verdade, por causa de alguma coisa que nós fizemos de errado. Por exemplo, a primeira lei do karma, conhecida como a lei de causa e efeito. O que damos ao universo é o que o universo devolve a nós. Mas se é algo negativo, será devolvido a nós, multiplicado por 10. Como já diz o ditado popular. Uma palavra que ele faz disso para Jó. Dentro dessas leis do budismo existe a lei da responsabilidade, que diz o seguinte: quando algo negativo acontece conosco, é porque há algo negativo em nós. O entorno é o nosso reflexo. Por isso devemos enfrentar com responsabilidade as situações de nossa vida. Timothy Keller, que é um pastor presbiteriano, comentando essa ideia do karma, ele diz o seguinte: segundo essa concepção, a alma sofre repetidas reencarnações. Em cada vida, ela traz consigo as obras do passado e os seus efeitos latentes, incluindo o sofrimento. É provável que o sofrimento atual seja um castigo por um mau comportamento em vidas passadas. Se você viver hoje com decência, coragem e amor, suas vidas futuras serão melhores. Ou seja, ninguém escapa disso. É preciso pagar cada coisa feita. Sua alma será libertada para a bênção divina da eternidade, somente depois de que você tiver expiado todos os seus pecados. É isso que o karma nos diz. Somente depois que nós pagarmos por tudo, a gente vai ser libertado do sofrimento.
Voltando então aos amigos de Jó, e essa consolação que eles oferecem, é interessante porque muitas das respostas que esses amigos de Jó, né, dão a ele, são tecnicamente verdadeiras até. Algumas das coisas que eles falam são corretas. Algumas das coisas que eles falam não são mentiras ou não são, assim, algo errado de ser pensado. Mas é exatamente a parte técnica que destrói esse consolo que eles oferecem. Porque as respostas que eles oferecem a Jó são respostas impessoais, sem relacionamento. São explicações intelectuais, mas sem intimidade. E Jó se enfurece contra essa sabedoria secularizada. Essa sabedoria que perdeu o contato com a verdade viva de Deus. É interessante esse termo, né? Sabedoria secularizada, porque o discurso deles é muito religioso, mas é um discurso que está afastado de Deus. E isso não traz consolo. Na verdade, isso só piora a situação da pessoa que sofre. Olha o que Jó diz a respeito desse consolo oferecido por seus amigos. Lá em Jó capítulo 12, por exemplo, do verso 1 ao 6, Jó responde o seguinte a Zofar, essa última leitura que eu fiz. Vocês falam como especialistas. Até parece que quando morrerem, não sobrará ninguém para ensinar os outros a viver. Mas lembre-se de que eu também penso, e vocês não são melhores do que eu. Ora, não é preciso ser especialista para saber essas coisas. Estou sendo ridicularizado pelos meus amigos. Então, esse é o homem que conversava com Deus? Ridicularizado, sem piedade e sem dó. Vejam, um homem que nunca errou. É fácil para quem está no bem bom acusar. É fácil para o próspero desprezar os que estão na pior. Os desonestos residem em segurança nas fortalezas, e os que insultam Deus vivem no luxo. Eles pagam um ídolo para receber proteção. Ou seja, o que Jó está falando aqui é o seguinte, olha, esse consolo que vocês estão me oferecendo não adianta nada, porque todo esse discurso que vocês têm falado, na verdade, não é verdadeiro. O que ele diz aqui é o seguinte, vocês estão falando que aquele que sofre é porque fez alguma coisa de ruim, mas eu vejo que os desonestos residem em segurança nas suas fortalezas. Eu vejo que muitas vezes aquelas pessoas que insultam Deus vivem no luxo. Eu vejo que as pessoas que confiam no ídolo, elas confiam no ídolo para receber a proteção e nada acontece com elas. Ou seja, não tem sentido o que vocês estão falando. É interessante, então, meus irmãos, que num texto tão antigo quanto Jó, a forma que os amigos tratam o sofrimento se pareça tanto com a forma que nós temos tratado o sofrimento. Ou seja, através de especialistas. Na nossa sociedade moderna, na nossa sociedade contemporânea, o sofrimento ele é visto como obra do acaso. A partir dessa visão secularizada da vida, a partir dessa visão na qual o mundo é fruto de uma explosão que não tem nenhum propósito, é fruto, na verdade, de um acidente que aconteceu na matéria, e nós somos o resultado da evolução nesse mundo onde as coisas acontecem por mero acaso. O sofrimento também não tem nenhum propósito. Por exemplo, o cientista Richard Dawkins, em um dos livros dele, ele afirma o seguinte, abre aspas,
No mundo natural, o total de sofrimento por ano está além de qualquer propósito decente. Em um universo de forças físicas cegas e replicação genética, algumas pessoas vão sair feridas, outras terão mais sorte, e não encontraremos explicação para isso e nem justiça. Ou seja, se tudo que acontece é obra das forças da natureza que não obedecem nenhuma regra, a não ser a regra da própria natureza, nenhuma regra moral, nenhum propósito, algumas pessoas vão se dar bem, enquanto outras vão se dar mal, e a gente não vai conseguir explicar isso, não vai ter nenhuma justiça nisso. Ele continua dizendo o seguinte: o universo que observamos tem todas as propriedades que devemos esperar, se no fundo não houver projeto, propósito, mal, bem, nada além de cruel indiferença. Essa é a visão secularizada da sociedade. Uma visão onde tudo é obra do acaso. E isso significa, então, que na nossa sociedade o sofrimento deve ser evitado a todo custo, ou solucionado o mais rápido possível. Por quê? Se é obra do acaso, se não tem nenhum propósito nele, a única coisa que o sofrimento faz é adiar, é atrapalhar os nossos planos. Porque no fim das contas é o próprio indivíduo que traça o seu caminho. Então, o sofrimento ele tem que ser evitado. Se ele não pode ser evitado, ele tem que ser resolvido o mais rápido possível. Perceba então o seguinte, ao contrário daquela visão das sociedades mais tradicionais do Oriente, que tem, por exemplo, o karma, né, como algo onde cada pessoa precisa assumir uma responsabilidade por seus atos, na nossa sociedade os sofredores são vítimas do acaso, que dependem de especialistas que aliviem a dor. O pastor Tim Keller, mais uma vez, diz o seguinte: como os sofredores são considerados vítimas de um universo impessoal, eles são encaminhados a profissionais. Quem são esses profissionais? Médicos, psicólogos, assistentes sociais ou autoridades, cuja tarefa é aliviar a dor pela remoção de tantos fatores de estresse quantos forem possíveis. Então deixa eu tentar dar uma resumida em tudo isso que eu falei para você. Eu dei o exemplo de 3 formas que as pessoas têm de encarar o sofrimento. A primeira forma é essa cosmovisão que eu vou chamar de moralista deísta, ou seja, as pessoas acreditam em Deus, acreditam num Deus pessoal, é o caso dos amigos de Jó. Só que tudo depende da moralidade do ser humano. Então, nessa cosmovisão, nessa forma de enxergar o mundo, o que causa o sofrimento é a disciplina divina por algo que a gente fez de errado. E a resposta esperada, então, ao sofrimento é a confissão. A gente tem que confessar para poder se livrar do castigo, da disciplina de Deus. E qual que é o desfecho esperado? O desfecho esperado é que, a partir do momento que a gente confesse, Deus restaure, então, as bênçãos dele sobre a gente. Agora, quando a gente vai mais para a visão de mundo oriental, que eu vou chamar de moralista naturalista, por quê? Principalmente dentro do budismo, não existe a ideia de um Deus pessoal, mas existe a ideia do universo impessoal, onde cada indivíduo é responsável moralmente diante desse universo. A causa, então, do sofrimento é o karma, é a lei da semeadura. Aquilo que eu faço de mal, volta para mim. Qual que é a resposta, então, que eu tenho que dar diante disso? Eu tenho que aguentar o mal e eu tenho que fazer o bem ou viver da melhor forma possível para poder, nas próximas encarnações, nas próximas vidas que eu tiver, eu poder evoluir. E assim, então, me livrar do sofrimento. E dentro da visão secularista, a causa do sofrimento é o acaso, são as forças da natureza que não têm nenhum propósito.
A resposta, então, que a gente tem que dar a esse sofrimento são os técnicos, os especialistas, os médicos, os psicólogos, os conselheiros, os coachings, né? Enfim, as pessoas que podem fazer com que a sociedade melhore. O que mais chama a minha atenção, sabe o que é? É que na história de Jó, em nenhum momento, mesmo depois que Jó passa por todo o sofrimento dele, Deus restaura a saúde dele, restaura as bênçãos sobre ele. Em nenhum momento. Jó fica sabendo o porquê que ele passou por tudo que ele passou. Deus não diz para Jó por que ele permitiu toda aquela desgraça sobre ele. A razão do sofrimento de Jó permanece um mistério para ele. E mesmo no final, Deus não se explica. No entanto, com tudo isso, existem algumas coisas que Deus não faz. Aliás, perdão. Algumas coisas que Jó não faz diante do sofrimento dele. Em primeiro lugar, Jó não busca se livrar do sofrimento, conforme a ideia da mulher dele, de amaldiçoar a Deus e morrer. Numa ideia de buscar um alívio rápido para a dor dele. Quase como se fosse procurando uma eutanásia, né? Jó não busca se livrar do problema. Jó não tenta explicar o sofrimento dele. Ele não procura achar uma razão, um para um, que justifique o sofrimento dele. E Jó não nos ensina como viver para a gente evitar o sofrimento. Sabe o que Jó faz? Jó mergulha no mistério. Jó aceita o sofrimento. E ele cai de cabeça nesse sofrimento. Jó começa uma jornada interior, onde ele questiona, onde ele briga, onde ele desabafa, onde ele amaldiçoa, onde ele coloca toda a dor dele diante de Deus. Tudo que ele fala no livro, ele o fala diante de Deus. A todo momento ele se dirige a Deus. Quando ele briga, quando ele desabafa, quando ele amaldiçoa, ele está, na verdade, orando e questionando. Orando e questionando Deus. E essas ações são ações que não se excluem. A gente acha que orar é simplesmente colocar diante de Deus o nosso desejo, o nosso pedido, no intuito de que Ele nos responda o mais rápido possível. Mas o que Jó ensina para a gente é que, diante do sofrimento, diante da dor, a melhor coisa que a gente pode fazer é questionar Deus. É colocar Deus contra a parede, sabe? É perguntar para Ele. Desabafar toda a angústia que está dentro do nosso coração. E sabe o que é mais interessante? É que Deus não repreende Jó por ele fazer isso. Na verdade, Deus repreende os amigos de Jó. No final do livro de Jó, Deus diz o seguinte, no capítulo 42. Depois que o Senhor terminou de falar com Jó, disse a Elifaz de Temã: estou muito irado com você e com seus 2 amigos, pois não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Aqueles que tentaram justificar Deus, aqueles que tentaram dizer para Jó que o problema dele, o sofrimento dele, é porque tinha algum pecado escondido que precisava ser confessado, de tal maneira que eles pudessem defender Deus. Na verdade, eles são repreendidos por Deus, como pessoas que não falaram a verdade. E Jó, que é aquele que questiona, aquele que coloca seu sofrimento, sua angústia, sua dor, é tratado por Deus como alguém que falou a verdade. Ou seja, Jó não aceita aquela relação um por um de causa e efeito.
E Jó não aceita em nenhum momento uma solução técnica que afaste sua dor. O que Jó faz, na verdade, é uma luta corpo a corpo com Deus. É isso que ele faz através da oração e do questionamento. E o resultado é que essa luta transforma Jó profundamente. A jornada através da dor produz um novo Jó. E Jó vai declarar lá no capítulo 42, verso 5. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. A luta, a oração, o questionamento transformaram Jó profundamente. E talvez você pode perguntar para mim, pastor, o que isso tem a ver com Jesus? Acontece que Jesus é o justo sofredor. Jesus é o homem de dores para quem Jó aponta. Jó é um tipo de Jesus. Jó, ele está encaminhando a gente até Jesus. Porque Jesus é o justo que sofre. Jesus é o homem de dores que veio a essa terra para sofrer no lugar do ímpio, embora ele fosse justo. E o que a gente vê na vida de Jesus? A gente vê Jesus também, tal como Jó, se recusando a simplesmente ter respostas simples, se recusando a acatar essa relação de causa e efeito, no qual a gente olha para o sofrimento como a recompensa de a punição, na verdade, de um castigo de algo errado que a gente tenha feito. Eu quero convidar você a abrir tua Bíblia lá em João capítulo 9, e eu vou ler do verso 1 ao verso 5. João 9, de 1 a 5, diz o seguinte: Caminhando pela rua, Jesus viu um homem cego de nascença. Seus discípulos perguntaram: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Deixa eu te dar uma explicação aqui. Quando eles falam se foi o homem que pecou para nascer cego, lembra que o homem nasceu cego. O que talvez os discípulos estão perguntando é o seguinte: será que esse homem está sofrendo as consequências de uma vida passada? Será que ele está sofrendo a lei da semeadura? Será que ele fez algo em outra vida que agora está sendo retribuído e por causa disso ele nasceu cego? Pode até ser que seja essa a ideia, ou então, como alguns rabinos diziam na época de Jesus, talvez o homem pecou no ventre de sua mãe, e por isso ele nasce cego. Ou então, será que foram os pais dele que pecaram? Ou seja, será que é a relação de causa e efeito? Jesus disse, procurando a quem culpar. Não há nenhuma relação de causa e efeito aqui. Em vez disso, olhem para o que Deus pode fazer. Precisamos trabalhar com energia por aquele que me enviou, enquanto o sol está brilhando. Quando a noite chega, o expediente acaba, mas enquanto estou no mundo, há bastante luz. Eu sou a luz do mundo. Ou seja, Jesus não aceita a relação de causa e efeito diante do sofrimento humano. O que ele está dizendo para nós é que talvez exista uma outra via. Talvez exista uma outra forma da gente encarar o sofrimento. E o próprio Jesus viveu isso, experimentou isso na vida dele. No jardim do Getsêmani, Jesus lutou com Deus em oração.
No jardim do Getsêmani, Jesus questionou Deus diante do sofrimento. No jardim do Getsêmani, Jesus questionou o destino dele diante de Deus. Mas ao mesmo tempo, ele se submeteu a Deus. Quando ele diz, afasta de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Nesse momento, Jesus está lutando com Deus. Ele está dizendo, Deus, se possível, muda o meu destino. Se possível, muda a minha sorte. Mas ao mesmo tempo, não faz aquilo que eu quero, faz aquilo que o Senhor quer fazer. Ou seja, Jesus está mostrando para a gente que talvez exista uma outra forma da gente olhar para o sofrimento. E essa é uma das coisas mais bonitas que eu acredito que há no cristianismo. Porque o cristianismo possui uma visão singular do sofrimento. Enquanto, por exemplo, na doutrina do karma, o sofrimento é o pagamento justo por algo ruim que a gente fez. E, portanto, que nós precisamos fazer, a nossa resposta é nós aceitarmos com paciência e humildade o sofrimento que vem sobre nós. O cristianismo vai entender que o sofrimento é injusto. Pensa bem, não teve homem mais justo sobre a face da terra do que Jesus. E, no entanto, o que ele recebe é injustiça. Ele é tratado como um criminoso, ele é tratado como um homem mau. E ele morre de uma maneira cruel. O sofrimento é injusto. E o que isso gera no cristão é o desejo de lutar contra o sofrimento e contra o mal. Nós não aceitamos com paciência e com humildade o sofrimento, não. Nós lutamos contra o sofrimento, contra a maldade e contra tudo aquilo que continua perpetrando o sofrimento. Diante do modelo moralista deísta, que é esse modelo dos amigos de Jó, esse modelo da religiosidade, onde o sofrimento é uma penitência, onde o sofrimento é um processo de autoaflição que a gente impõe sobre nós mesmos como uma maneira da gente aliviar o nosso pecado, da gente expurgar o nosso pecado, onde é necessária a confissão. O que geralmente isso gera na pessoa é o legalismo, o ascetismo, no sentido da pessoa estar sempre buscando, talvez até purificar sua alma através do sofrimento. E por conta disso, então, ela vai buscar disciplinas rígidas que possam purificar a vida dela. Mas geralmente o resultado disso é uma hipocrisia espiritual. A resposta cristã para isso é o seguinte: a graça oferece perdão a quem não merece. Então, o sofrimento não é consequência direta de algo que a gente fez de errado, e por isso a gente não precisa se castigar, se punir, se flagelar, porque Deus nos perdoou antes mesmo que nós pedíssemos perdão a Ele. Antes mesmo que nós fôssemos capazes de responder à graça salvadora, Ele já havia nos perdoado. O que isso gera então no cristão é a gente poder passar pelo sofrimento sem se orgulhar do nosso sofrimento, sem se orgulharmos das nossas dores, como se nós fôssemos mais espirituais do que as outras pessoas, porque passamos pela dor e pelo sofrimento. E por fim, diante dessa visão secular, onde o sofrimento é mera obra do acaso, onde ele precisa ser evitado e solucionado a todo e qualquer custo, o que o cristianismo oferece é a visão de que o sofrimento possui um propósito. E o propósito do sofrimento é transformar o nosso caráter, até que nós nos tornemos parecidos com Jesus. É isso que Paulo vai dizer para a gente lá em Romanos 5, do verso 3 ao verso 5, quando ele diz: e também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação de Deus cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor
no nosso coração, por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. Existe esperança em tempos de certeza e medo como nós vivemos hoje? A minha resposta para você é sim. Existe sim esperança. Mas para nós alcançarmos a esperança, é necessário disposição para mergulharmos no mistério do sofrimento, através da oração e do questionamento. Mas a boa notícia que eu tenho para te dar é que nós podemos saber que nós não estamos sozinhos nesse período de trevas. Nós não estamos sozinhos nessa luta. Jesus luta conosco, por nós e ao nosso lado. Jesus sabe como nós nos sentimos. Jesus já esteve onde você está hoje. Não importa o que você está passando. E Ele pode conduzir você através dessa jornada de dor e sofrimento. Apenas confie na graça e no amor dEle. Que Deus te abençoe e que Ele possa te dar esperança.